Alô? Oi, meninas, tudo bom? Bom, eu tô me sentindo muito corajosa aqui hoje. Está usando um tubinho preto, como diz a Anis, no 8º mês de gravidez. Mas, vamos lá, era o que tinha pra hoje. Ah, obrigada. Bom, realmente, eu também ouvi né, o que elas falaram aqui a primeira vez, como vocês, e eu tava assim, não fala a minha parte, não fala a minha parte. Né? Mas é impressionante como Deus vai guiando a gente, assim, pra ter algo que vai, né, guiando a gente, assim, numa mesma direção sobre algo que Ele mesmo quer nos dar, algo que Ele quer fazer na gente, né? E eu quero falar um pouco de coragem para que a gente viva o nosso destino. Eu trouxe uma colinha porque eu preciso ler algumas coisas, memória de grávida, tipo, não é lá essas coisas. Mas eu quero começar. Elas deram uma definição sobre coragem, né? E entre as definições que a gente encontra, a gente também vai encontrar uma no dicionário, Aurélio mesmo, que diz que é firmeza de espírito em frente às situações que mexem com os nossos sentimentos, com a nossa moral, né? Enfim, com a nossa vida, com aquilo que nos compõe, né? E para falar de coragem, é impossível não pensar o que é o antônimo, né? O que é o contrário de coragem? E aí eu fui atrás de saber o que é covardia. E eu vou ler um pouquinho para vocês. A covardia é um comportamento que denota ausência de coragem, atitude, gesto que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento e pela falta de ousadia. E aí eu tive pensando, acho que todo mundo quando pensa assim em coragem, acho que a última coisa que pensa é eu me conhecer, é eu me aceitar e eu não ter vergonha de mim mesmo para viver as coisas que eu quero viver, para eu conquistar os meus sonhos. Mas muitas vezes a gente sabe quem a gente sabe o que a gente quer viver, mas por conta dos achismos, né? Daquilo que a gente encontra assim, de resposta no mundo. Ah, uma pessoa bem-sucedida, ela tem que ser assim, assim, assada, ela tem que ganhar tanto, tanto, ela tem que se formar até tantos anos, ela tem que... Então, tem várias formas que tentam colocar a gente, que a gente vai começando a identificar que tem certas características em nós que não se encaixam nessas formas. Então, a gente começa a dizer assim, bom, isso aqui eu vou guardar porque não presta, né? E aí eu vou fazer alguma coisa para eu encaixar naquela forma. E aí você vai tentando se encaixar nas formas, né? E aí, de repente, você fica assim, não, mas eu tenho coragem, eu tô firme aqui buscando esse objetivo, mas nem sempre você está buscando aquilo que realmente explora o potencial que Deus colocou em você. Às vezes, vocês sabiam que todas nós aqui, cada uma de nós, tem a capacidade de criar força, criar sonhos, enfim, criar trabalhos, criar um monte de coisa que não necessariamente é aquilo que explora o nosso potencial, que explora algo que é inato, algo que é da essência que Deus nos deu. E geralmente, aquilo que vai nos fazer sentir a satisfação, se sentir realizada, se sentir como alguém que está contribuindo não só eu não sei se vocês têm isso, mas geralmente quando a gente quer viver alguma coisa, a gente pensa assim, porque isso vai gerar tal coisa no mundo, eu vou contribuir de tal forma. E a gente tem sim essa necessidade, ainda que não consciente, de fazer algo que impacte o mundo, né? Que a gente esteja contribuindo, colaborando para algo que vai acontecer no mundo.
E esse mundo não precisa ser assim, tipo, gente, o globo, né, terrestre. Mas assim, o mundo de uma forma que se eu tocar uma pessoa, se a minha profissão melhorar a vida de uma pessoa, se aquilo que eu faço contribuir para que outra pessoa seja despertada, para que outra pessoa também viva o potencial dela, eu pelo menos vejo dessa forma. As pessoas, elas se sentem mais realizadas com aquilo que elas estão fazendo, né? Porque, na verdade, essa é a essência de Deus na gente. Deus nunca fez nada assim, tipo, tô criando para mim, só para me satisfazer, sabe? Ele sempre fez. Ele faz e dava. Ele faz e deu tudo. Tudo que a gente vê no mundo hoje, Deus fez e nos deu, né? E a gente tem essa mesma capacidade de gerar algo para que nós possamos dar ao outro, né? Ao próximo. E eu quero citar hoje aqui a história de uma pessoa. Eu vou contar uma parte da história e depois vocês vão me dizer se vocês consideram essa pessoa uma pessoa corajosa ou não. Essa pessoa, ela foi conhecida como um juiz do povo em Israel, né? A história conta que ele foi conhecido também como um homem cheio do Espírito Santo, um homem corajoso, um homem forte, valente, um guerreiro. Ele libertou o povo de Israel e ele foi tido como uma pessoa no meio daquele povo, como assim uma referência mesmo, assim, de alguém que foi lá e impactou realmente, viveu a sua missão, né? Cumpriu o seu destino de uma forma que mudou para sempre a história. Eu contando assim, resumidamente, essa pessoa, vocês consideram ela uma pessoa que tinha medo de alguma coisa, assim? Tipo, ela é corajosa ou não? Quem aqui conhece Gideão, a história de Gideão? Então, essa pessoa é Gideão. Essa pessoa é Gideão. Para quem não conhece a história de Gideão, a outra parte da história começa lá no livro de Juízes, capítulo 6. Vocês podem dar uma olhadinha lá depois para conhecer com mais detalhes. Mas Gideão, ele fazia parte desse povo de Israel e tinha um outro povo que oprimia o povo dele, né, que eram os medianitas. O que esse povo fazia? Eles roubavam as colheitas deles, do povo de Israel. Eles roubavam os animais, ou seja, era aquele povo assim, que acabava com tudo que eles conseguiam fazer. E aí, um dia, Gideão estava malhando trigo, né? E ele foi para um lugar onde não se malhava trigo. Por quê? Porque estava com medo, queria se esconder, né? Esse é o homem corajoso, gente, que eu acabei de falar. Então ele queria se esconder para que não roubassem dele, né? O trigo. E sozinho, né? E aí ele estava lá no lugar onde pisavam as uvas, escondidinho e tal. E aí a Bíblia fala que veio um anjo do Senhor, e esse anjo é com A maiúsculo. E a gente sabe que toda vez que a Bíblia se refere à palavra anjo com A maiúsculo, ela está se referindo à própria pessoa de Deus, né? Então chegou Deus para conversar com Gideão e falou para ele que ele precisava dele. Ele falou: Gideão, preciso de você para que você liberte o povo. Aí ele: mas olha só, deixa eu te explicar. O meu povo é o menor, a minha tribo é a menor de todas. Mataram os meus irmãos, tipo assim, tudo. E você está falando que você precisa de mim para isso. E aí Deus falou bem assim: de você. E aí eu quero ler para vocês o que Deus fala a respeito de Gideão, gente. Então, Gideão fala bem assim para ele, né? Gideão mostra ali para Deus por que ele não acreditava que Deus estava contando com ele. Por que ele não acreditava que Deus tinha algo para fazer, o que envolvia Gideão, né? Gideão falava bem assim: se o Senhor está com o nosso povo, por que isso tudo está acontecendo com a gente?
E aí, num outro trecho do mesmo versículo, está no capítulo 6, versículo 13. Ele fala bem assim: o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas. E aí, Deus fala bem assim para ele: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel. Sou eu quem está mandando que você vá. E aí, ele pega e dá mais uma desculpinha, né? Ele fala assim: olha, mas você não entendeu. Eu sou menos importante da minha casa. Meu povo é o menor que tem, não dá. E aí Deus fala bem assim para ele: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Olha que tremendo, gente. E por que essa história fala muito comigo? E por que eu estou querendo compartilhar ela com vocês? Porque todas nós aqui temos um destino. Todas nós aqui temos um potencial que muitas vezes ainda não foi explorado por uma deficiência na nossa fé. Foi o que aconteceu com Gideão. Eu não sei porquê, mas o que mais se fala de Gideão é que ele era esse homem covarde, que se escondia, que não sei o quê. Mas eu estava lendo a respeito dele, eu falei, gente, Gideão sempre foi corajoso. Sempre. O significado do nome dele é guerreiro, valente, sabe? Era assim, poderoso. Ele sempre foi corajoso. Só que como ele fala, né? Para Deus, ele expõe. Ele falou assim, se o Senhor realmente é conosco, por que essas coisas todas estão acontecendo? Por que meu povo está sofrendo isso? E ali ele demonstra o problema que ele tinha na fé dele. Apesar dele sempre ter sido corajoso, porque Deus o fez assim, e Deus nos fez assim, o sobrenome que está na sua etiqueta não é só para fazer, é o tema. Não, gente, vocês são corajosas. Vocês são corajosas. E sabe por que a gente pensou no sobrenome, coragem como um sobrenome? Porque nós todas viemos da mesma fonte, da mesma origem, que é Deus. E Ele mesmo não teme nada. Então nós somos assim também. E só que Deus, Ele não tem nenhum tipo de contaminação naquilo que Ele acredita. Mas nós temos contaminação pelo quê? Pelas coisas que acontecem. Pela história, como diz a Shayla. E a Shayla falou sobre você aceitar a sua história. Você deve aceitar a sua história, mas não se apegar à sua história. Quando você se apega à sua história, você a valoriza tanto, tanto, tanto. E essa valorização não é necessariamente que você tem ela como a melhor história do mundo. Não, a valorização é justamente a incapacidade de você abrir mão daquilo para viver o que está à frente, né? Então, assim, quando você se apega à sua história dessa forma, seja ela boa ou ruim, você está pagando um preço de viver o seu destino, que é o que está à sua frente. E história, já o nome já diz, né? História, passou, está lá atrás. Mas destino é aquilo que está na nossa frente. É aquilo que começa aqui e continua. Todo dia a gente continua essa busca por viver o nosso destino. E quando é que a gente consegue, né, se libertar do peso da história ou então dos louros da história? Porque às vezes a gente tem uma história que só que aí hoje não está muito assim. Aí a gente fica, não, eu quero lá, aquele lá que estava lá atrás, estava melhor do que está hoje. E aí a gente começa uma busca de andar para trás mesmo, para resgatar aquilo que a gente um dia considerou que fosse o melhor. Gente, se fosse assim, eu estava até hoje querendo ter 5 anos. Porque assim, foi ótimo. Mas passou, graças a Deus, né? E eu estava conversando esses dias com a Flavinha, com a Flávia Dourado, a gente estava tomando café. E aí eu falando para ela, gente, quando eu tinha 7 anos eu planejei a minha vida. Aí eu falei, quando eu tiver 18 anos, vou estar casada, eu vou ter a minha casa comprada, tá? Tipo, quitada, tudo certo. Eu vou estar formada, gente, formada, tipo assim, mas, né? E eu tinha tudo assim certinho, né?
Aí eu cheguei nos meus 18, e é engraçado que eu não esqueci disso. Eu tinha 7 anos, mas não esqueci. Cheguei nos meus 18 anos, eu falei, falta só um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. E aí eu falei, talvez com 25, eu acho que o 25 vai dar. E aí o tempo foi passando, 25 anos, não tinha nem ninguém assim, à toa para dizer, vou casar. Não tinha. E aí eu falei assim, tá, quer saber? Vamos deixar que as coisas aconteçam e eu vou cuidar de mim. Porque eu percebi que todos esses planos diziam mais respeito a outras coisas, as periferias da minha vida, do que de fato eu mesma, né? Então, eu comecei a perceber que um casamento não era o meu destino. Eu comecei a perceber que ter uma casa própria não era o meu destino, né? Eu comecei a perceber que estar formada naquela idade e tal também não era o meu destino. Mas que o meu destino era algo que Deus precisava me revelar. Era algo que Deus precisava construir em mim. E que isso só podia aflorar em mim, em ações, a partir do momento que eu realmente abrisse mão da covardia e deixasse o amor dele me aperfeiçoar. Por que o amor? Como a Shayla bem disse, né? Porque o amor lança fora todo medo, e aí a gente para pensar e fala assim, mas se eu tenho medo ainda, então é porque o amor de Deus não está em mim. É porque, não é nem que o amor de Deus não está em você, é porque você tem uma pequena falha no que você crê. Quando você crê que o amor de Deus, ele é suficiente para que ele te cerque, né, dos cuidados dele em relação a nunca te abandonar, nunca te deixar sem instrução. E os dons do Espírito Santo que estão sendo distribuídos em nós, eles vão nos capacitando, ele vai nos dando ferramentas para que a gente consiga explorar o nosso potencial e viver o nosso destino. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho. É testemunho já, mas ele ainda não está todo completo. Mas é um testemunho porque eu considero que foi um momento que exigiu muita coragem de mim para que eu tomasse uma decisão. E como eu disse para vocês, né? Eu sempre tive a cobrança assim eu vim de uma família que pouquíssimas pessoas se formaram, né? Que assim, eu tive muitas primas que foram mães adolescentes, minhas tias foram mães solteiras, muito divórcio na família, dos dois lados, sabe? Uma bagunça, assim. E aí eu fui crescendo, né? Aí sempre tem aquele, assim, meu avô falava pra mim, não, essa daqui vai dar certo. Porque ela não, eu não sei, eu acho que ela vai dar certo, assim. Aí meus pais, na pouca condição deles, sempre fizeram de tudo, assim, por nós três, que eu tenho 2 irmãos, né? Para que a gente realmente, assim, vivesse além do que eles conseguiram chegar, do ponto que eles conseguiram chegar. E eu pensava assim, não posso errar não, eu tenho que realmente dar a resposta, assim, que eles precisam de mim. Eu não quero decepcioná-los e tal. E aí o tempo foi passando e tal, as condições, meu pai não pôde pagar uma faculdade para mim, então eu tive que começar a trabalhar primeiro para depois eu poder pagar os meus estudos, né? Então aí até eu conseguir realmente assim separar um dinheiro para pagar minha faculdade, passaram-se alguns anos e eu já estava trabalhando. Aí eu decidi, vou começar a estudar. Aí eu falei, quais são os cursos, né? Eu queria muito, mas assim, muito. E eu tinha certeza, é a nutrição, né? Bem lá, isso lá atrás. Só que aí eu falava, vou procurar na faculdade que é perto da minha casa. Nessa época eu morava na cidade ocidental, que é longe daqui. Eu trabalhava aqui no plano, né? E morava lá. Então eu queria alguma coisa lá, perto. E aí, só que eu cheguei e fui ver os cursos que tinham disponíveis, não tinha nutrição. Aí eu falei, não, eu já saio do trabalho, aí eu vou ter que ir para a faculdade, se eu estudar lá no plano. E, não, muito longe, vou chegar em casa muito tarde. Não.
eu vou para o que é mais cômodo mesmo. Vou fazer administração, dá para tudo, né? Dá certo para todo lado, tal. Qualquer coisa, o que serve é o canudo, né? O que interessa é o canudo. E aí fiz vestibular, tal, comecei a administração. Amei o curso de administração porque explorou uma veia empreendedora em mim, que é o que eu realmente gosto assim de fazer, né? Mas, enfim, ser empreendedora já é um outro assunto, né? Mas assim, amei o curso e tal. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, a minha vida, tipo assim, aquilo lá dos 18 anos começou a acontecer nos 28. E aí eu tava pirando, né? Eu tava ficando doente demais, porque você imagina, pra você ter uma ideia, eu tinha um carro, não dirigi o carro para poder dormir no ônibus, de tão cansada que eu ficava. Para eu conseguir ler tudo que eu tinha que ler, para eu estar daquele jeito. Aí eu cheguei num momento que eu tava tão estressada, meu corpo tava assim, gritando, falando, você vai morrer se você não parar. Que aí eu tive uma conversa entre eu, Deus, e falei, Deus, o que eu posso desistir? Não posso parar o trabalho. Meu casamento vai ser daqui a alguns meses. Eu também não tô afim de desistir. E não vou prorrogar por mais 1 ano e meio. E vai ser a faculdade. Vou trancar a faculdade. E para eu contar isso para os meus pais, oh meu Deus, cheguei, né, daquele jeito, falei, olha, tipo assim, primeiramente eu queria dizer que eu tô morrendo, só para vocês entenderem por que eu tô tomando essa decisão. Eu não tô bem, eu tô com meu corpo, assim, tá dando todos os sinais de que eu tô com um problema, que eu tô muito estressada, eu preciso parar. Então eu vou trancar a faculdade. Meu pai quase ficou doido, falou um monte de coisa, não sei o quê. E minha mãe com aquela cara, mas você não consegue mais um pouco? Eu falei, mas você ouviu a primeira frase que eu disse, eu vou morrer, você não está entendendo, eu estou muito mal, olha aqui meus exames de sangue, ó, tá tudo dizendo. E aí ela falou, não, então faz o que é melhor para você. Mas só que meu pai não se conformou, ele ficou repetindo isso na minha cabeça até ontem. E aí, o que acontece? Eu me casei, início de casamento, aquele monte de coisa, tem que montar casa, tem que fazer não sei o que, tarará. Eu falei, eu vou voltar a estudar só no outro semestre. Aí fiquei 6 meses com a faculdade trancada. E aí transferi a faculdade aqui para perto da minha casa. E aí comecei a estudar. Só que o que acontece? Perdi, 2 anos da outra faculdade, por conta da grade, não sei o que, tarará. Ou seja, eu estava no 6º semestre, eu voltei lá para o 3º. Aí me deu aquela animação. Já era um curso que eu não era o meu primeiro, né? E a minha primeira opção. E aí ainda aconteceu isso, mas eu continuei. E aí o que acontece? Como eu estava passando por esses problemas de saúde, né? Eu procurei um nutricionista para mudar mesmo assim a minha alimentação, para me ajudar de alguma forma, que eu odeio remédio, então eu vou para todo que é natural, eu vou. E aí ele falou bem assim, então tá. Aí começou, fez uma desintoxicação, depois eu passei para o sem lactose, depois o sem glúten. Quando ele tirou o glúten, eu falei, agora eu vou comer o quê, né? Folha. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar os alimentos e tal, não sei o quê. E aquele negócio da nutrição foi me consumindo, assim. Eu não consigo mais assistir um dia de aula de administração, eu não consigo. Eu ia para aula, ficava pensando nos grãos, não sei o quê. E aí eu ficava assim, já pensava assim, aquela coisa do empreendedorismo que é forte em mim. Eu já ficava pensando assim, num negócio, não sei o quê. Pronto, aí eu ia para aula, ficava assim, ó, viajando. Só sei que eu passei 2 semanas inteiras. Gente, eu sou fleumática, que
dá até raiva. Aí, assim, aí eu fiquei 2 semanas pensando nisso, pensando. Não falei com ninguém, fiquei pensando. Até que um dia eu estou trabalhando, eu me pego no trabalho assim, olhando o custo da faculdade de nutrição, né? Aí eu falei, não tem jeito, eu não consigo mais parar de pensar nesse negócio. Só que, gente, eu já estava com 30 anos, né? E aí veio aquele peso, aquela cobrança assim, mais uma vez eu vou desistir da faculdade. Eu já tinha passado 1 ano inteiro na faculdade de administração, eu já estava, tipo, quase lá, faltava só 1 ano e meio. E aí eu falei, de novo, eu vou desistir, mais uma vez. Aí, mais uma vez, eu vou escutar tudo de novo, mais uma vez, e tal. E dinheiro jogado fora, e tal. Aí eu liguei pro Rodrigo, meu marido, né? Aí falei assim pra ele, amor, se eu decidisse trancar o curso de nutrição, ou o curso de administração, e ir pra nutrição, você me apoiaria? Aí ele, mas sem sombra de dúvida. Você nem vai para aula hoje. Tranca logo. tranca logo tudo isso aí. E aí você já vai, se programa próximo semestre, você já começar o curso e tal. Aí eu falei bem assim, mas foram tantos anos para trás. E aí mais 4 anos de nutrição. Até eu me formar, eu vou estar com 34 anos. Aí ele, mas quanto tempo mais você quer viver? Gente, é sério. É óbvio, né, assim, mas, tipo, aquilo pra mim foi, tipo, assim, um tapa mesmo, assim, na minha cara. Porque eu falei, cara, qual que é a minha perspectiva de vida e pior, qual que é o meu conceito, né, sobre a minha própria vida, assim. Eu realmente estava tentando ouvir mais a cobrança, né, do mundo, primeiro, depois dos meus pais, de falar, não acredito, mais uma vez você vai trancar a faculdade, e começar tudo de novo, e a idade lá, pá, gritando, né? E aí eu falei bem assim, né? Ele falou, se você quiser viver só mais 10, você vai ter 6 anos para fazer o que você gosta, para fazer o que te faz feliz. Aí ele, não tá bom, não? Eu falei, pensando assim, tô até me sentindo meio idiota, mas assim, dá tudo. É verdade, isso que você falou é verdade. Aí ele, não, amor, é isso aí. Você nasceu para isso. Sei nem por que você está perdendo seu tempo com a administração. Isso aí é sua cara. Você gosta disso. Eu falei, eu nunca vi. Ele falou, nunca vi uma pessoa chegar em casa e ficar feliz porque vai cozinhar uma coisa sem glúten. Então, assim, é tipo, é você que você tem que ir atrás disso. E buscar realmente a sua realização naquilo que te faz feliz. Falei, obrigada. Então tá, era só isso mesmo que eu precisava. Tô indo hoje trancar minha faculdade e tal. E aí, gente, tranquei a faculdade, né? Tomei essa decisão e aí, mais uma vez, meu pai entra em cena e tal. Mas, assim, até semana passada mesmo, eu liguei em casa e eu acho que ele estava num dia meio frustrado. E aí ele trouxe toda essa história de volta, né? Mas aí ele veio falar pra mim que eu tinha que estudar para um concurso público, que eu tinha que me estabilizar, porque agora que eu vou ter um filho, uma filha, eu não posso mais me dar ao luxo assim de ficar escolhendo o que eu quero e tal, que eu tenho que me firmar num lugar que me dê estabilidade, tá. Aí eu falei pra ele, aí eu me imaginei, né, no serviço público, aquela caixinha e tal, aí eu me vi morrendo também. E aí eu falei bem assim, pai, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra isso. Não é isso que vai me fazer feliz. Eu não tenho o menor, não me dá nem um brilhozinho assim no olhar de pensar nisso. A estabilidade, para mim, do serviço público não é nada assim em comparação à minha perspectiva assim de, sabe, de alegria, de felicidade, de realização em fazer algo que realmente eu quero, que é algo que está dentro de mim, assim, e que é enfim, é o que eu quero. Aí ele, aí começou todo, né, o discurso e tal. Eu falei, não, eu respeito o que o senhor está dizendo, mas não vou mudar a minha cabeça. Aí, enfim, eu, quando ia começar o curso de nutrição, a gente decidiu que o Rodrigo ia passar 6 meses nos Estados Unidos, as contas e tal, não sei o quê, vamos esperar mais um pouco. Aí eu fui visitar ele nos Estados Unidos, engravidei,
E aí, eu ainda não comecei o curso de nutrição, mas vou. E hoje eu não tenho a menor preocupação quanto à minha idade, com quantos anos eu vou me formar, com quantos anos eu vou começar, o que eu quero fazer. O importante é eu fazer aquilo que eu sei que me traz alegria, aquilo que eu sei que é parte do meu destino. Porque a gente pensa assim, o meu destino, vou fazer isso aqui para o resto da minha vida. Nosso destino, ele é recheado, assim, de coisas, né? Eu acredito que parte das coisas que fazem, uma das coisas que fazem parte do meu destino é eu, por exemplo, estar aqui hoje, compartilhando isso com vocês. Eu não sei se vocês conseguem perceber que a gente foi feita por um Deus, assim, que ele é tão completo, é tão pleno, e ele colocou essa plenitude dentro da gente de tal forma que é impossível a gente entrar numa caixinha e achar que a gente vai sempre estar bem ali dentro daquela caixinha, que a gente vai estar sempre feliz, que não há nada mais que possa ser explorado na gente, não há nenhum potencial, nada mais que a gente possa dar para o mundo, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. Se você acredita nisso, eu quero te dizer hoje que isso é mentira. Que você tem uma riqueza tão grande dentro de você, que se você ajustar a sua fé ao que Deus diz a seu respeito, você vai voar. Você vai se desamarrar de todas essas ataduras, né? Da cobrança do mundo, da sua história, o que a sua história lhe proporcionou ou não, o que as pessoas à sua volta lhe proporcionaram ou não. Mas o que importa é justamente crer que o nome coragem que Deus te deu, ele continua efetivo e operante. Amém? E que você só tem que acreditar que ele é o Deus da tua força, que ele é o Deus que te dá destino, que te dá identidade e que te dá a satisfação de viver algo que realmente você se sinta feliz. O seu destino nunca vai estar atrelado a algo que não te traga realização, que não te traga felicidade. Porque o seu destino foi algo que Deus te deu. E tudo que ele tem pra gente é uma vida e vida em abundância, é que a gente seja feliz, porque a Bíblia fala que o reino dele não é comida nem bebida, ou seja, não são essas coisas naturais que a gente tanto se preocupa, é a minha idade. Né? Esses dias eu li que uma senhora de 100 e poucos anos se formou em Direito. Gente, Direito tem 5 anos, né? Rafa que diga. E assim, o que são... E aí, o que você quer viver? Quanto tempo mais você quer viver? E qual é a qualidade do tempo que você quer dar ao tempo da sua vida? Amém?